Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, medicina diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Boa noite, telespectadores. Está no ar o Santa Casa e você, informação saudável na sua telinha. Hoje nós vamos conversar com um médico especialista em cirurgia cardíaca que trabalha na Santa Casa de Santos, Dr. Francisco Alexandre de Paula Ferreira. Boa noite, doutor. Tudo bem? Prazer, tudo bem, graças e obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Doutor, como a gente faz de praxe aqui, a minha primeira pergunta, o que faz um cirurgião da sua especialidade, um cirurgião cardíaco? Hoje eu entrei numa subespecialidade com relação à parte de cirurgia cardíaca. Hoje eu trabalho muito mais com a parte de arritmia do que especialmente na cirurgia de revascularização, colocação de pontes de safena, correções de válvula, essas coisas. Eu me especializei em a parte de marca-passos, desfibriladores, que são equipamentos que a gente utiliza para poder corrigir alguns tipos de arritmias do coração. Aquelas arritmias tanto quando o coração bate muito devagar, como aquelas arritmias quando o coração também disparam e podem até levar a uma morte súbita ou alguma coisa dessa forma. Para o nosso telespectador entender, eu sou um pouco leigo, mas o nosso coração é como se ele funciona por impulsos elétricos. Exatamente. Não é isso? E aí o senhor falou da questão da arritmia. O que é uma arritmia? Eu tento explicar para os meus pacientes de uma forma muito simples. Eu comparo o coração como se fosse uma casa. Na nossa casa nós temos as paredes, na nossa casa nós temos as portas, nós temos os encanamentos e temos a parte elétrica da casa. Então, o que acontece, onde a área que eu estou trabalhando atualmente, o que é? É justamente na parte elétrica da casa. Então, eu tenho um interruptor de luz
eu acendo o interruptor de luz, existem aquelas lâmpadas fosforescentes que tinha aquele startzinho antigamente, lembra? Sim. Então que você apertava, veja as lâmpadas acenderem todas ao mesmo tempo, às vezes não acende, elas ficam piscando. Você vai lá, desliga, religa, para ela poder acender. A arritmia é mais ou menos isso. A arritmia é uma falta de continuidade na corrente elétrica. Veja, ela tem uma continuidade, tem um caminho específico para poder fazer, ela cria novos caminhos, novos feixes, e isso pode de uma forma ou de outra, prejudicar a pessoa. Em que ponto ele prejudica essa arritmia? Dependendo do grau da arritmia e o local, até mesmo a morte. Como nós vimos já em alguns comentários que nós estávamos fazendo com relação a atletas, os jogadores de futebol, essas coisas que tiveram morte súbita durante a atividade, por quê? Com algum tipo de arritmia que o coração disparou e esse coração chega a uma frequência tão alta que não consegue bombear sangue para a cabeça ou para o resto do corpo e a pessoa desfalece e falece. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Você também é especialista em medicina esportiva. Exatamente. A gente não pode deixar de falar do caso do jogador Serginho, que era do São Caetano, que morreu justamente por conta de um problema cardíaco jogando o futebol. Foi numa partida contra o São Paulo, no Morumbi. Ele teve uma arritmia, ele teve um pico de batimentos. Os batimentos, porque até, vamos fazer um parênteses aí, qual é o normal de batimentos cardíacos de um adulto numa situação normal? Vamos por partes. Vamos destrinchando. A frequência cardíaca varia muito. Varia se essa pessoa ela tem alguma capacidade física, se ela já faz algum tipo de atividade. A gente observa que essa frequência cardíaca ela está mais adaptada. Então, nós temos uma frequência cardíaca um pouco mais baixa. Então, pode variar entre 50, 60 batimentos, 40 batimentos por minuto. Depende do grau e o tipo de atividade física que essa pessoa faz. Numa população normal, uma média, corresponde a mais ou menos 70, 80 batimentos, é uma média. Nada é exato dentro da medicina, né? Então, é uma média que nós temos. No caso do Serginho, ele foi uma divisão de águas. Até então, as mortes com relação ao esporte, essas coisas sempre vieram. O primeiro que morreu foi na maratona, a própria maratona, por isso que leva o nome de maratona. Foi um guerreiro, correndo, fazendo esses 24 quilômetros de ida, mais 24, deu os 42, na época um pouquinho mais até que foram, e ele acabou falecendo com relação a uma parada, quando foi dar o posicionamento com relação à guerra que estava acontecendo. Então foi a primeira morte que nós temos relatado. De lá para cá vem, junto à atividade física, o esporte, vem muitas, eu vejo muitas mortes, nós tivemos muito, eu acabei estudando muito, que foi um dos trabalhos que eu tive que fazer, que eu trabalhei, foi com isso. E o Serginho foi realmente um divisor. Porque a partir daquele momento nós observamos que até mesmo os times de futebol, a CBF, colocaram algumas regras, começaram a fazer com que essas regras, que já existiam algumas, tornarem um pouquinho mais duras, mais rígidas para poder se evitar. E no caso dele foi um problema porque assim, ele já havia um problema cardiológico, ele tinha uma doença no coração, ele tinha um problema no músculo do coração, e esse músculo era um pouco mais espessado, e por ali que causou essa arritmia, foi o foco de entrada da arritmia, e infelizmente não deu tempo para se fazer nada. De lá para cá a gente observa que até as regras dentro dos estádios, com relação à mudança à utilização de médicos, UTIs móveis lá dentro para poder ter resgate, tudo isso está se evoluindo. Eu acho que nós estamos começando a chegar num padrão mais adequado para poder dar um pouco de saúde melhor também para essa parte. Inclusive, os estádios agora têm obrigatoriedade, e não só os estádios, mas até shopping centers, locais de grande circulação, é obrigatório haver o desfibrilador, exatamente, que é aquele aparelho que é usado, aí o especialista pode falar, por favor, como é que funciona o desfibrilador? Existem dois tipos de desfibriladores. Esses que estão sendo colocados são obrigatórios em shoppings, em boates, por um número, acho que não me lembro direito, o número específico de pessoas, eu não me lembro da legislação para poder discutir com relação a isso. A partir de uma certa quantidade de pessoas naquela área, você precisa ter um desfibrilador, que é um aparelho. Esses são os desfibriladores automáticos. Então, isso é um trabalho mais simples, onde você percebe que tem passou mal alguma coisa, você descarta, existem duas placas descartáveis que você coloca em cima do peito da pessoa, e o próprio aparelho
ele dá o sistema. Tem que ter alguém que tenha tido um trabalho com isso, ou tenha aprendido para poder trabalhar, porque também não é uma coisa simples. E existem aqueles que nós utilizamos dentro das nossas unidades coronarianas, as UTIs cardíacas, onde que nós temos uma arritmia, daí sim, nós preparamos, analisamos e chocamos. Mas daí você tem um especialista em cima disso. Então existe essa diferença entre um aparelho que nós utilizamos no hospital e um aparelho que é utilizado em shoppings, boates, em restaurantes, coisas dessa forma. O assunto está muito bom, nós já voltamos, vamos ter que fazer um rápido intervalo, Santa Casa e você volta em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Santa Casa e você já está de volta. Hoje nós recebemos o médico especialista em cirurgia cardíaca da Santa Casa de Santos, Dr. Francisco Alexandre de Paula Ferreira. Doutor, nesse segundo bloco eu queria falar sobre uma outra especialidade sua, que é o marca-passo. O marca-passo ele foi inventado quando, há quanto tempo nós temos essa técnica aqui no Brasil e o desenvolvimento dela, acredito que tenha ajudado a melhorar a qualidade de vida de muita gente. Eu queria que o senhor explicasse mais essa especialidade que o senhor tem. A arritmia cardíaca, a parte de marca-passo, é uma história longa. Isso a gente vê uma história longa. Iniciou há muitos anos atrás, especialmente no Instituto Dante Pazanese, em São Paulo, onde que começaram a observar as arritmias e começaram, inclusive médicos brasileiros, começaram a trabalhar com essa parte de arritmia e tentar trabalhar com a parte de marca-passo. Como nós somos um país de região endêmica para a doença de Chagas, e a doença de Chagas acaba causando uma série de doenças associadas, inclusive essa arritmia cardíaca, onde o coração bate muito devagar, com 30 batimentos, 20 batimentos, houve-se um desenvolvimento muito grande com relação a isso. Então, o marca-passo, naquele momento, foi feito, era um fiozinho, onde era ligado os primeiros, eles eram uma caixa. Eram caixas, você andava com um carrinho até para poder chegar ao momento. Isso, claro, com a evolução vai indo. Hoje nós temos os aparelhos que não pesam nem 100 gramas, um aparelhinho, e esses aparelhos são
todos por telemetria, todos eles são utilizados através de sistemas de computadores por telemetria e conseguimos analisar e corrigir todas as arritmias cardíacas baseadas nesses aparelhos novos. No Brasil, nós tivemos uma época onde nós tínhamos empresas brasileiras que trabalhavam. Mas da década de 70 para 80, essas empresas perderam investimento e nós começamos hoje, nós trabalhamos com muitas empresas estrangeiras. As grandes empresas hoje são baseadas na Alemanha e nos Estados Unidos. Como funciona o marca-passo? Ele serve para quê? Existem duas formas de marca-passo. Existe aqui, a gente fala assim, que são os marca-passos que eles trabalham com a arritmia de bradicardia. Eles trabalham para poder melhorar a frequência do coração, estabilizar essa frequência, fazer com que essa frequência cardíaca não se caia. Existe uma subdivisão desse marca-passo, onde nós utilizamos para poder tratamento da insuficiência cardíaca. Hoje nós temos marca-passos específicos para aquelas pessoas que têm um coração muito grande, onde que tem dificuldade de bater, são aquelas pessoas que estão sempre nas arcadas, quer dizer, são inchados, com dificuldades de respirar, coração grande, uma quantidade grande de medicações. Se for do ponto de vista cardiológico essa doença, nós temos alguns marca-passos que conseguem melhorar a função, a ressincronizar, fazer com que esse coração ressincronize e bata de uma forma mais sincronizada. E temos um aparelho, que é um aparelho que é utilizado só para arritmias de taquicardia. São aquelas arritmias que chegam a 200, 300 batimentos, que eles falam que é taquicardia ventricular, fibrilações ventriculares, são aquelas doenças que levam à morte, que causam a morte súbita. Então, nós utilizamos esses aparelhos que eles fazem o quê? Eles analisam o tipo de arritmia, eles são programados, nós programamos, eles fazem essa análise e determinam qual que é o melhor tratamento. Ou eles fazem tratamentos antiarrítmicos, ou eles chocam para poder reverter esse tipo de arritmia. Então, hoje nós temos uma evolução muito grande. E a evolução nossa está cada vez maior, graças aos nossos engenheiros, aos nossos cientistas que estão desenvolvendo. Ainda nós temos que colocar um gerador. Nós utilizamos um gerador mais ou menos aí de 100 gramas, que eu falei, colocando os fios dentro do coração. Acreditamos que as próximas evoluções, esse gerador já desapareça e ficaria só já com o sistema dentro do coração para estimular. O que nos atrapalha é a pilha. Essa geração é uma bateria. É a bateria. São baterias, o tamanho do gerador é a bateria. Porque o sistema eletrônico dele é a cabeça de um alfinete, é uma coisa minúscula. São chips minúsculos que não ocupam espaço. O que nós estamos com problema ainda é o tipo de energia que tem que ser utilizado para poder ter uma durabilidade. Um marca-passo hoje dura 9 a 12 anos. Antigamente existia um marca-passo que ele recarregava. Então você colocava um marca-passo, colocava um colete e à noite você ficava dormindo com aquele colete. Como se fosse um celular. Um celular, ele ficava recarregando. Daí ficava aquele no dia seguinte, será que teve energia elétrica para poder carregar o marca-passo? E graças a Deus nós estamos evoluindo. Eu acho que dentro de alguns anos a gente vai conseguir ter um marca-passo ainda menor, com mais tecnologia ainda. Inclusive com a nanotecnologia, isso deve ser... Isso já está sendo utilizado. A nanotecnologia já está sendo utilizada dentro de alguns sistemas, já está sendo pesquisado. Mas ainda o bias o nosso grande problema é com relação à fonte de energia. A gente não consegue diminuir a fonte de energia para poder dar uma longevidade. Com relação à parte da estimulação, dentro da parte de arritmia que nós fazemos também, que é a eletrofisiologia, o nosso grupo trabalha com eletrofisiologia, que é um estudo da arritmia. Então, é um paciente que faz um cateterismo, digamos assim, você entra com alguns catéteres dentro do coração e você provoca a arritmia. E muitas vezes, nessas arritmias, nós conseguimos fazer a ablação. O que é? Ir lá e queimar o foco de arritmia. Então, queima-se aquele foco de arritmia e a arritmia desaparece e corrige-se o problema. Nunca mais essa pessoa vai ter esse problema. É difícil. Nesse local. Nesse local é mais difícil. Medicina, assim, nunca, sempre e nunca são duas palavras que a gente deve usar. Dois nunca são 4 na medicina. Isso eu aprendi ao longo do tempo. Eu lembro do tempo. Doutor, existe a possibilidade aí, você falou de um futuro, mas da gente não ter mais a possibilidade, a necessidade de trabalhar com máquina, por exemplo, as experiências com célula-tronco, elas podem ajudar nessa questão regenerativa do coração? Eu acho assim, a célula-tronco, acho que é um futuro. O grande problema que nós temos ainda com a célula-tronco é saber determinar o que ela consegue produzir.
A célula-tronco ela pode produzir, desde, entre aspas, de uma forma simples, desde um coração até um fio de cabelo. Então, de que forma que ela tem que ser utilizada? Como direcionar isso? Como direcionar para aquela reconstrução daquela parte, ainda são os estudos que estão sendo feitos. Hoje nós temos, no Brasil, 2 centros que estão fazendo isso, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, que estão estudando, que têm as autorizações para poder fazer isso, e no mundo também. Estão estudando o DNA. O Brasil foi um grande suporte para poder quebrar todo o DNA e tentar desenvolver. Eu acho assim, são coisas que estão vindo, são técnicas que estão vindo, o futuro está vindo. Eu acho que se nós conseguimos desencadear mais, nós temos mais dinheiro, tivermos condições melhores de fazer isso, nós chegamos a um momento melhor. Mas hoje ainda nós estamos engatinhando em alguns pontos. Me diga uma coisa, nós estamos chegando na parte final do programa, doutor. Quais os cuidados, ou melhor dizendo, o que uma pessoa ela deve observar e aí para se saber se ela tem algum problema de arritmia ou alguma necessidade maior de consultar um médico da sua especialidade? Normalmente eu penso assim, quando você começa a ter esses sinais, a doença muitas vezes já está instalada. O cansaço, a dor no peito, o inchaço, essas coisas, já existe alguma coisa. Na medicina, eu acho que a palavra mais importante chama-se prevenção. Se você conseguir ter uma prevenção, se você fizer uma rotina, se você acompanhar, nós conseguimos tratar essa doença antes que ela cause alguma cicatriz. A partir do momento que a doença se instalou, com certeza aquilo ali já ficou uma região onde você vai ter dificuldade para poder trabalhar. Então, se nós conseguimos trabalhar antes disso, antes de um infarto, com certeza essa pessoa vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que depois de um infarto sem não ter sido tratado. A gente fala muito da prática do esporte. Antes de se começar qualquer tipo de atividade, né, acho que desde a caminhada até um esporte um pouco mais de necessidade de impacto ou de uma atividade aeróbica, sempre se procurar um médico. Até porque você acabou de falar desses sintomas que nem sempre são tão... Aparecem, né, explícitos, assim, a pessoa, um cansaço, aquela dor no peito. É a dor no peito mesmo, porque às vezes as pessoas podem até confundir, eu estou com uma dor no peito. É uma dor que se prolonga, é uma dor aguda, ela vai e volta. Na realidade, não existe uma característica básica. A doença cardiológica ela pode ser surda, ela pode vir totalmente assintomática e aparecer. Para você pegar uma pessoa que quer fazer uma atividade física, que é uma necessidade, que é importante, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer alguns exames para poder analisar, porque existe aquela máxima, quem vê cara não vê coração. Então, se a partir daquele momento que você tem, eu sou bonito, eu sou jovem, tenho essas coisas, vou fazer todas as minhas coisas, não, aquilo lá pode causar mal. O excesso da atividade física causa mal. Não quer dizer que aquele atleta, aquele superatleta, aquele Hulk que a gente vê, aquela pessoa toda sarada, ele tem uma saúde perfeita. Não quer dizer. Muitas vezes você tem um caminhador, uma pessoa que caminha, tem muito mais saúde do que até um atleta profissional. Então, hoje, o que nós precisamos, o que a ideia, o momento que a gente deixa para as pessoas, quer fazer uma atividade física? Vamos, eu acho que é o momento de se fazer. Nós temos uma praia maravilhosa para poder fazer isso, mas faça as análises. Passe no cardiologista, passe no médico, peça os exames, analise os exames, verifique os antecedentes familiares que você tem, porque muitas vezes você tem doenças graves da família que podem estar associadas a você e você não percebe, para evitar algum problema mais grave, para poder tratar esse problema antes que ocorra. Por isso da prevenção. Acho que são palavras fortes hoje. Sabe, não fumar, né? Não fumar e não beber. Se a pessoa está pensando em fazer uma atividade física, tem que largar primeiro o cigarro, diminuir a bebida ou acabar com a bebida. É assim, você falar não fumar, não beber, tudo existe uma moderação. Eu acho que tudo existe um momento e uma moderação, especialmente com a bebida. Não adianta você tomar uma garrafa de uísque e vai correr, não é por aí. Mas nada impede que você faça a sua atividade física e no seu fim de semana você tome a sua cerveja. Eu acho que tudo tem que ter medidas, não existe privação
A privação é só quando realmente não pode fazer porque ele vai causar alguma coisa. Mas acho que tudo existe em dosagens. Se você tiver doses e você tiver alguns momentos de pensamentos claros, bom senso especialmente, você consegue chegar no limite ou numa igualdade entre custo e benefício. Então, a gente pode continuar tomando drink, comendo uma carne vermelha, desde que não seja todos os dias. E aí, paralelamente, fazer uma atividade física. É igual um paciente meu falou assim, doutor, eu posso tomar uma latinha de cerveja? Pode. Fim de semana? Vou tomar uma latinha. Só que ele percebeu que ele trouxe uma latinha de 5 litros. Eu falei, poxa, não é assim também. Essa não é uma latinha, não é uma latinha. Latão. Então, é um latão. Então, eu acho assim, tudo tem que ter suas dosagens, tudo tem que ter. Se você faz sua atividade, você também tem direito. É que a gente percebe o seguinte, pessoas que fazem muita atividade física, essas coisas, muitas vezes eles também têm uma alimentação mais saudável, eles evitam carboidratos, a alimentação deles, carne vermelha, essas coisas. Se a gente for parar para pensar tudo que é proibido, a gente não vai fazer nada na vida. Exatamente. Então, eu acho assim, bom senso. Do que a gente tem que fazer, evitar os extremos e trabalhar mais com aquele meio, acho que é o recado que a gente pode dar. Dr. Francisco Alexandre, infelizmente o nosso tempo acabou, muito obrigado. Com certeza você voltará mais vezes aqui, porque a gente ainda precisa de mais tempo para esgotar os assuntos que você tem para passar para a gente aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. E existem bastante coisas para ser destrinchadas nesse assunto. Santa Casa e você volta na semana que vem, nós agradecemos demais a audiência. Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia. CrisMed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O
melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.